E a máscara caiu para o árbitro José Pereira de Lima. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também do adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Vamos falar também sobre o presidente BAP, que pediu para aumentar o salário de Augustin Rossi e Léo Pereira. Vamos falar também sobre Alexandre, que é o único jogador do Flamengo que lesionado que não foi convocado. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, eu sou Arthur Félix, também dá mais dica no meu canal Arthur Notícias do Flamengo. E eu já tenho situação em nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixa o like, seu like ele é muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo, então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Seu like mostra que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais para o nosso crescimento. Já deixa o like, agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí, criou marca de 2.000 inscritos, então é muito importante você se inscreva aqui no canal, muito importante minha inscrição. Sua inscrição ela ajuda demais o nosso canal, demais para o nosso crescimento, então é muito importante a sua inscrição aqui no canal. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu postar um de novo ou subir um de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando da situação envolvendo a Copa do Brasil. Por quê? A situação é o seguinte, galera. Hoje, às 2 horas da tarde, lá na sede da CBF, foi definido o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar o Vitória, o Vitória lá da cidade de Bahia, né? E aí, o Flamengo enfrentou o Vitória. Vai lembrar que o Flamengo enfrentou o Vitória no Campeonato Brasileiro nesses últimos tempos. O Flamengo enfrentou, acho que foi na segunda rodada, que a primeira perdeu para o São Paulo. Não, foi na terceira, que a primeira perdeu para o São Paulo, a segunda empatou com o Internacional e a terceira ganhou do Vitória lá no Barradão por 2-1. E aí, no final do ano passado, a gente teve aquela classe de 8-0, a maior goleada da história do Brasileirão. O Flamengo meteu 8-0 no Maracanã. Então, o Flamengo tem alguns bons momentos, principalmente esse ano contra o Vitória. As datas, as prováveis datas, as datas realmente não foram definidas, mas a expectativa é que as prováveis datas sejam o primeiro jogo no Maracanã, dia 22 de abril, e o segundo jogo seria no dia 13 de maio. Então, que o jogo de volta seria lá no Vitória, lá no Barradão, no estádio do Vitória. Então, esses aí são os sorteios aí da Copa do Brasil no Flamengo aqui. Flamengo passando dessa fase, eu achei que essa fase era as oitavas, mas não. Flamengo passa dessa fase, aí vai para as oitavas de final. Vamos torcer que o Mengão também consiga chegar na final da Copa do Brasil. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, cara, o árbitro José Pereira de Lima. Que, cara, foi uma. Cara, esse árbitro aí, eu vou falar uma coisa, a máscara caiu cabuloso pra ele. Porque a situação é o seguinte, cara. O árbitro José Pereira de Lima, o Varli, que é o, se não me engano, é Wagner Ruel, o nome dele. Ruel, acho que é assim que fala o nome dele. Ruel, Wagner Ruel. Por quê? Na hora que ele dá o vermelho pro Everton Araújo, ele automaticamente te liga ali no fone do árbitro e fala, ó, vai olhar no VAR, porque eu acho que foi amarelo isso aí. Aí ele foi no VAR, o VAR lá, o Wagner mostrou de todas as formas que era para um amarelo, ou até para, ou às vezes não era nem para amarelo. Eu falo em amarelo exagerando. E aí ele falou isso, falou, ó, na minha visão não foi para vermelho, você tem que dar no mínimo aí um amarelo. E aí o árbitro volta do lance, mantém o vermelho. Cara, e é o seguinte, ele foi tanto ruim, tanto pro Flamengo, tanto pro Corinthians. O Corinthians reclama ali de um pênalti. O próprio zagueiro do Corinthians, o Gabriel Paulista, ele deu uma entrevista depois do jogo lá pra TNT Sports. E aí, ele fez, vocês viram, teve uma hora que ele tipo deu um tapa assim, na cara do Jorginho dentro da área. E aí, na hora que ele faz isso, ele falou, eu fui na hora lá no árbitro, ele falei, ele falou, eu bati na cara do Jorginho, pode me dar um cartão. Tipo, ele foi ser sincero no árbitro, e o árbitro não deu nenhum cartão amarelo. Depois, vocês até procuram o lance. Ele tá dentro da área, se ele mete assim, bem na cara do Jorginho, assim. E é sem querer, porque ele tá assim, ele passa sem querer, bate assim. E aí,
Ele foi no árbitro, ele confessou que foi ele mesmo, e o árbitro, em vez de dar um amarelo, ou um vermelho, não deu em nada, tá ligado? Um árbitro aí que foi. Um árbitro que apitou para os dois lados, ele que contra o Flamengo, em 5 jogos que ele apitou com o Flamengo, em 4 jogadores ele expulsou. Então é um cara que tem problema sério com os jogadores do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo cogita ir lá na sede da CBF fazer uma cobrança nesse sábado e pedir para ele fazer uma reciclagem que fala, né? Sai um pouco, fazer outro curso de arbitragem e aí, quem sabe, depois voltar a arbitrar a Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, uma situação que envolvendo o Alexandre, porque o Alexandre é o único jogador do Flamengo, cara, que tipo assim, e todos os jogadores que foi convocado, ele foi o único que foi convocado e foi desconvocado porque estava machucado. Ele foi o único e foi convocado, só que foi cortado da seleção por lesão. Ele foi o único, porque hoje saiu a convocação da seleção uruguaia. O De La Cruz, o Varela e o Arrascaeta foram convocados, que não era novidade para ninguém. Desculpa, o Carrascal foi convocado também. O Carrascal foi convocado. O Eric Pulgar não. O Gonzalo Plata também foi convocado. Então, só dos uruguaios, 3. Aí a gente tem mais aqui 3 uruguaios. Aí tem mais um colombiano, 4. Aí você tem mais o equatoriano, 5. Aí você tem mais o Léo Pereira, que está na seleção aqui. Já tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogadores convocados. Se você contar também com o Alexandre. Vai lembrar que o Pulgar, até o momento, não foi convocado para a data FIFA. Ele não foi convocado. Isso aí é muito bom para o Flamengo. Então, o Alexandre foi um jogador que foi convocado, mas foi cortado da convocação por lesão. Vamos torcer, o jogador, ele que teve no primeiro tempo no jogo contra o Corinthians, depois no jogo ele foi direto para o hospital e o exame constatou uma lesão na posterior da coxa direita. Vamos torcer que ele consiga se recuperar, é o que eu desejo para o Alexandre. Bom, vamos falar agora sobre a situação, o pedido do presidente BAP. Por quê? A situação do presidente BAP é o seguinte, galera. O presidente BAP, a informação é que ele pediu para a diretoria do Flamengo aumentar o salário de Léo Pereira e Augustin Rossi. O Rossi, que desde quando veio para o Flamengo, ele está ganhando o mesmo salário que ele ganhava no Boca Juniors, que no futebol brasileiro, assim, da Série A, é um dos salários mais baixos. E o Léo Pereira, por mais que ele tenha um salário bom, também não chega nem perto dos maiores salários do elenco. Então, o que o presidente BAP falou? Ele chegou na diretoria do Flamengo e quer que o José Boto, que é o que trabalha nessa parte, aumente o salário do Léo Pereira, principalmente o Léo Pereira, que vem jogando muito essa temporada e ganhou a convocação da seleção brasileira. Então, o presidente BAP quer dar um bônus para ele. E aí, também o Augustin Rossi, que vem salvando muito o Flamengo. Ontem ele fez uma defesaça. O Roberto, ele só esticou o braço, assim, uma defesaça dele. Então, aí o Rossi, que tá ganhando o mesmo salário que ele ganhava no Boca Juniors, que no futebol brasileiro, na Série A, são os salários mais baixos, se não for mais baixo, tá ligado? Então, o José Boto foi lá, o José Boto BAP foi na diretoria do Flamengo e pediu para aumentar o salário aí, BAP dando a ordem para aumentar o salário, porque esses dois jogadores, principalmente ano passado, Rossi salvou muito o Flamengo na Libertadores. Esse ano também começou muito bem o ano, mas vamos ver que vai acontecer nessa situação. Bom, galera, essa transformação em nosso Megão. Deixa o like, se inscrever no canal. Beijo pra vocês, nos que Jesus chama. Falou!